Existe um tipo específico de dor que não tem nome na linguagem comum. Uma dor que não vem da rejeição, nem da ausência, nem da ferida clara e identificável de ouvir que você não é desejado, mas de algo muito mais confuso do que qualquer uma dessas coisas. Uma dor que vem, dissentido, a distância por alguém, cujos olhos, cujos silêncios. Cujos pequenos gestos involuntários sugerem que você é a última pessoa no mundo de quem ele se afastaria por vontade própria. E a dor da sua frieza quando tudo, ou mais nela parece dizer algo completamente diferente. E talvez você tenha vivido imersa nessa confusão. Talvez tenha passado horas, dias, semanas inteiras tentando conciliar o que pressentia com o que vivenciava. O jeito como a voz dele suaviza ao pronunciar seu nome. O jeito como a atenção dele se demora em momentos em que ele nem percebe que você está observando. O jeito como algo passa entre vocês em certos instantes desprevenidos. Algo que parece quase significativo demais para ser Ignorado, e então minus sem aviso, sem explicação, sem nada que se assemelhe, e uma razão, minus o muro, a distância. a versão fria e inalcançável dele que parece surgir justamente nos momentos em que você começava a acreditar que uma verdadeira intimidade era finalmente possível. Você não está imaginando coisas, você não está sendo sensível demais. Você não está criando drama onde não existe. O que você está testemunhando é um dos fenômenos mais paradoxais e menos compreendidos em todo o panorama do comportamento emocional masculino, e tem uma estrutura, tem uma lógica, tem raízes que penetram até as camadas mais profundas do inconsciente masculino, e uma vez que você entende essa estrutura, o que antes parecia crueldade ou contradição começa a se revelar como algo completamente diferente. Carl Jung dedicou sua vida a mapear os territórios da psique que existem abaixo da superfície da consciência. E o que a psicologia profunda revela sobre por que um homem se torna frio justamente quando sente algo profundo, e uma das verdades mais importantes que uma mulher pode aprender sobre a maneira como a alma masculina se protege daquilo que mais anseia receber. Isso não é uma desculpa para o comportamento dele, não é uma premissa para distanciamento ou indisponibilidade emocional, e algo muito mais valioso do que qualquer uma dessas coisas, e clareza, e a lente através da qual os contradicos dele começam a fazer sentido, e moças sobre qual você finalmente pode tomar decisões conscientes, fundamentadas e guiadas pela alma sobre o que está disposta a aceitar e o que não está mais disposta a esperar. A primeira verdade, a profundidade ativa o sistema de defesa. A primeira coisa que você precisa entender, e a base sobre a qual tudo mais se apoia, e que para a maioria dos homens a profundidade dos sentimentos não produz abertura, produz defensiva. Isso é o oposto do que somos condicionados a esperar. Tendimos a presumir que, quando alguém sente algo profundo por Nós, sua resposta natural será se aproximar, expressar-se mais, tornar-se mais disponível, mais comunicativo, mais presente, e muitas pessoas emocionalmente maduras, e exatamente isso que acontece. A profundidade do sentimento e a profundidade da expressão se alinham. O movimento interior corresponde ao comportamento exterior, mas a psique masculina, moldada por gerações de condicionamento cultural, tem uma resposta padrão diferente à profundidade. Quando o mais sentimento se torna muito significativo, quando ultrapassa o limite do interesse administrável e se torna algo que realmente ameaça a sensação de autonomia e controle do ego, todo o sistema de defesa da psique masculina é ativado. Jung descreveu o ego como a estrutura organizadora central da vida consciente, sua função é manter a coerência, a identidade e o senso de autonomia no mundo, e, para a maioria dos homens, esse senso de autonomia foi construído em torno do princípio da autossuficiência emocional. eles foram. Dão isso muitas vezes antes mesmo de aprenderem a falar que precisar de alguém é perigoso, que sentir demais é sinal de fraqueza, que a pior possível possível é aquela em que outra pessoa tem o poder de realmente machucá-los. Assim, Quando uma mulher começa a tocar algo nele que vai além do alcance comum de sua vida emocional, quando a presença dela começa a ativar um nível de sentimento que o ego não estava preparado para as defesas não esperam por sua permissão consciente para si ou consciente para ser a atraírem a cabo, ou simplesmente se ativam, automaticamente, reflexivamente, com a mesma urgência que um corpo usa para afastar a mão de uma chama. E frisa que você sente não e ausência de sentimentos,
e a presença de um sentimento tão intenso que toda a sua estrutura interna se mobilizou para lidar com ele. Ele não está se afastando porque você importa menos do que você pensava. Ele está se afastando porque você importa mais do que o ego dele consegue imaginar. SDEO paradoxo Q. Reside. No cerne da grande parte do comportamento emocional masculino. Quanto mais profundos os sentimentos de um homem, mais suas defesas se acionam. Quanto mais significativa se torna uma concesso, mais seu ego tenta criar distâncias dela. E essa dinâmica, quando não compreendida, causa mais confusão e mais sofrimento em mulheres conscientes do que talvez qualquer outro padrão isolado nos relacionamentos humanos. A segunda verdade. A ânima e ao mesmo tempo ima e a meca. Para. Intendam. Melhor por Q. Isso acontece. Precisamos apresentar um conceito ao qual Jung retornou ao longo de toda a sua obra. A ânima. Na psicologia junguiana, a ânima e a imagem arquetípica feminina que reside no inconsciente de cada homem não se trata simplesmente da sua ideia de mulher em geral, mas de algo muito mais profundo. A imagem da alma, a figura feminina interior que molda a sua relação com a emoção, com a profundidade. Como mistério cum. As partes de si mesmo. Q que existem. Para além do racional ido. Controla pela. Durante a maior parte da vida de um homem, anima opera em grande parte abaixo da superfície. Ele não tem consciência disso. Ele influencia suas escolhas, suas atracaus, suas reacaus emocionais, mas o faz a partir das sombras do inconsciente. Ele se move pelo mundo, através de relacionamentos, através de encontros com mulheres, e a anima o acompanha como uma presença oculta cuja existência ele nunca conheceu formalmente. Mas ocasionalmente, menos raramente, e quase sempre. Inesperadamente ele encontra uma mulher que realmente ressoa com essa imagem interna, não uma mulher por quem ele simplesmente se sente atraído, não uma mulher que se encaixa em suas preferências de alguma forma superficial, mas uma mulher cujo ser real toca o padrão arquetípico profundo que vive em seu inconsciente há toda a sua vida. Quando isso acontece, algo extraordinário ocorre. A ânima se ativa. Ela emerge para mais perto da superfície da consciência. E ao home. Cum KD. Experimenta. Sentimentos qualitativamente diferentes de tudo o que já sentiu antes. Essa é a magia daqueles momentos que vocês compartilharam. Os instantes em que algo aconteceu entre vocês que pareceu quase significativo demais para ser uma atração comum. Você não estava imaginando a profundidade daqueles momentos. Você estava testemunhando a ativação da ânima dele, um dos eventos psicológicos mais profundos que podem ocorrer na vida de um homem. Mas eis o que a maioria das pessoas nunca aprende sobre a tua são machabus ânima, ela não é apenas um imã, mas também uma ameaça, porque a ativação da ânima significa que o inconsciente está emergindo. O ego defensivo é solicitado a abrir espaço para algo que não pode controlar completamente. A know-how cuidadosamente construída de autonomia individual e desafiada pelo surgimento de um sentimento que a mente racional não consegue governar. E para. A psyche masculina. Organizada em torno do controle. Esse tipo de evento cíclico e profundamente desestabilizada. A mesma. Mulher que ativa a ânima torna-se, no mesmo instante, a mulher da qual o ego mais precisa se defender. Não porque ela seja perigosa, mas porque o que ela desperta nele é perigoso para a estrutura existente de quem ele pensava ser. A frieza, portanto, não é dirigida a você, e dirigida à versão dele que você está evocando. E a tentativa do ego de preservar sua estrutura existente diante de uma realidade emocional que ameaça reorganizar tudo. A terceira verdade. Ele teme sua própria capacidade de por itro samacha facultas, perder o controle. Existe uma camada subjacente à camada que acabamos de explorar e uma camada da qual quase ninguém fala diretamente. Quando um homem se torna frio em resposta a um sentimento profundo, o que ele mais teme não é você, e o que ele se torna quando está perto de você. Isso exige um momento de atenção cuidadosa para ser compreendido. A maioria dos homens passou toda a sua vida emocional construindo um tipo específico de identidade. Eles se transformaram em pessoas estáveis, racionais, que controlam suas reações, em quem se pode confiar, mas que raramente dependem dos outros. Essa identidade é preciosa para eles, e o que eles ofereceram ao mundo, e o que eles acreditam que os torna dignos de respeito, de amor, de pertencimento, e então chega uma mulher cuja presença faz com que essa identidade pareça repentinamente insignificante. Não porque ela esteja pedindo que ele mude,
mas porque a profundidade do que ele sente perto dela ultrapassa o vocabulário emocional que seu eu construído desenvolveu. Ele se vê querendo dizer coisas que nunca disse, sentir coisas que nunca se permitiu sentir, precisar de alguém de uma forma que contradiz tudo o que ele já disse a si mesmo sobre quem ele é. Isso é aterrorizante para ele. Não da maneira dramática e consciente de alguém que declara seu medo, mas de uma forma profunda e estrutural que opera além das palavras. Ele olha para você e vislumbra uma versão de si mesmo que não reconhece. Uma versão mais suave, mais Vulnerável, mais aberta, mais receptiva à profundidade. E enquanto uma parte dele anseia se tornar essa versão, outra parte, a parte organizada em torno da preservação de quem ele sempre foi, recua, afrisa nesta dimensão, e uma espécie de contenção de emergência. E o ego dizendo, preciso me lembrar de quem eu sou. Não posso me tornar essa nova versão de mim mesmo sem algo que me ancore de volta ao terreno familiar. Ele se afasta de você não porque deseja distância. Ele se afasta porque precisa distância de si mesmo, do eu desconhecido que você está trazendo à existência. E eite que ele aprenda a integrar esse eu emergente à identidade que passou a vida construindo, a alternância entre proximidade e frieza continuara, não como crueldade, mas como um movimento visível de uma luta interna que ele ainda não tem consciência para nomear. A quarta verdade. A vulnerabilidade desencadeia uma ferida ancestral. Agora precisamos ir ainda mais fundo, porque existe uma camada abaixo da não poros da binaconada, 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 abaixo da não poros da binaconada. Estrutura defensiva do ego que é ainda mais importante de entender. A maioria dos homens carrega, em algum ponto de sua história psicológica, uma ferida fundamental relacionada à vulnerabilidade. Pode ter sido um momento na infância em que se mostraram emocionalmente abertos e essa abertura foi recebida com rejeição, humilhação ou punição. Pode ter sido um relacionamento com um dos pais que não conseguia acolher seus sentimentos, que reprimia suas lágrimas, que lhes ensinou, por meio de inúmeras suas mensagens, que a expressão emocional era perigosa. Pode ter sido um relacionamento passado em que finalmente baixaram a guarda e foram profundamente magoados como resultado. Seja qual for a história específica, quase todo homem adulto carrega alguma versão dessa ferida. E a ferida tem memória. Ela está codificada no corpo, no sistema nervoso, nas associações inconscientes que moldam o comportamento emocional com muito mais força do que a intenção consciente jamais poderia. a ferida diz. Quando você se abre, você se machuca. Quando você tenta alcançar, você é rejeitado. Quando você precisa, você é abandonado. Então, quando um homem começa a sentir algo profundo por uma mulher, quando o impulso de se abrir, de se aproximar, de precisar começa a surgir nele, a ferida se ativa junto com o sentimento, mas o pedido sugo não podem ser separadas. Quanto mais profundamente ele sente, mais alto a ferida se manifesta. E o que a ferida está dizendo, em sua linguagem primordial, pré-verbal, o momento tem que já estivemos aqui antes, e exatamente aqui que tudo dá errado. Proteja-nos. A frieza nessa camada não é uma escolha, e uma resposta de sobrevivência da parte dele que protege sua alma desde muito antes de ele te conhecer. E o inconsciente ativando defesas ancestrais contra aquilo que aprendeu a perceber como perigo inevitável. E isso que torna tudo tão trágico e tão belo ao mesmo tempo. Os próprios sentimentos que ele nutre por você ativam as mesmas defesas que o impedem de agir de acordo com esses sentimentos. A intensidade da atração que o atrai é a mesma que desencadeia seu afastamento. Ele está, em um sentido muito real, preso em uma guerra consigo mesmo, e a mulher que entra nessa dinâmica sem compreendê-la pode passar anos interpretando o comportamento dele como rejeição pessoal,
quando, na verdade, o que ela está testemunhando é a superfície visível de uma batalha interna na qual ela não teve participação alguma. Essa compreensão não exige que você o conserte, não exige que você espere indefinidamente que ele se cure, mas permite, talvez pela primeira vez, que você veja a frieza dele não como uma afirmação sobre o seu valor, mas como uma afirmação sobre o passado dele. E a partir dessa clareza, você finalmente poderá fazer escolhas conscientes sobre o que está disposta a participar e o que não está. A quinta verdade. O teste que na verdade não e um teste. Existe outra dimensão nesse, Pedro que importante mencionar, embora seja Desconfortável discuti-la. Quando um homem sente algo profundo e responde com frieza, muitas vezes está ocorrendo uma espécie de teste inconsciente, embora quase nunca seja deliberado ou estratégico. A fique masculina, ao se aproximar de um investimento emocional genuíno, frequentemente precisa verificar se o vínculo resistir às dificuldades antes de se permitir comprometer-se plenamente. Isso não é um cálculo consciente, mas sim uma necessidade inconsciente a sei que precisa saber, CEU. de achar minhas defesas. Se eu me entregar de verdade a esse concesso, ela se manterá, ou a menor dificuldade a fará desmoronar, deixando-me devastado. E frisa nesta dimensão e uma espécie de experimento inconsciente. Ele se afasta não porque quer, mas porque uma parte dele precisa ver o que acontece quando o faz. Ela vai embora, ela desmorona, e nela fica tão desestabilizada pela distância dele que confirma o medo que ele teme de que depender dela seja perigoso. Ou ela permanecer centrada, presente. Em sua própria vida, imperturbável em sua essência pelas osciláquios do comportamento dele, o que ele realmente procura por trás dessa avaliação inconsciente não é a sua ausência. Ele busca evidências de que você é alguém cuja estabilidade não depende da consistência dele, porque essa estabilidade é o único tipo de alicerce em que sua psique ferida pode confiar o suficiente para se abrir completamente. Isso não significa que você tenha que tolerar desrespeito. Não significa que você tenha que Ser infinitamente paciente com comportamentos, a diminuum. mas significa que, quando ele se mostra frio, o que mais fortalece a concesso não é a busca por atenção, nem a busca por segurança, não aumentar seu próprio investimento emocional para compensar o distanciamento dele. O que mais fortalece a concesso é a manutenção silenciosa e inabalável do seu próprio equilíbrio. Quando você responde à frieza dele com serenidade e autoconfiança, sem tentar diminuir a distância nem retaliar com frieza própria, mas simplesmente continuando a viver a sua verdade, você oferece algo que o inconsciente dele busca. Você demonstra, sem precisar dizer uma palavra, que não se deixa abalar pelas defesas dele, que o seu valor não depende da frieza dele, que você é alguém cuja presença é oferecida livremente, mas cujo bem-estar não desmorona quando ele se afasta. E a força para ser naiba tatchun-se dá essa firmeza, esse autocontrole, essa recusa em se abandonar em resposta à sua luta, que comeca a riqueza dela fino prentro 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 dela fino prentro. Desmantelar suas defesas com mais força do que qualquer perseguição jamais conseguiria. A sexta verdade. A frieza não pode durar se o sentimento for real. Eis a verdade final para a qual tudo o que exploramos nos levou a construir. A frieza não pode durar para sempre. Não se o que ele sente por vós for realmente verdadeiro. Aqueles que masculina pode sustentar comportamentos defensivos por muito tempo, o culnaguessa criativo em sua autoproteção, e as feridas que geram frieza podem manter um homem a quanpsa distância por anos, caso os problemas subjacentes nunca sejam enfrentados. Mas existe um limite. Há um ponto em que a pressão de um sentimento autêntico excede a capacidade do sistema de defesa de contê-lo. Se o que ele sente por você for genuíno, se a conceito realmente tocou sua anima, se a profundidade entre vocês for real,
a frieza acabara por se dissipar. Não necessariamente no tempo que você preferiria, não necessariamente da maneira que você imaginou, mas ela se dissipara. Pouco, a mesma. Intensidade psíquica que ativou as defesas, com o tempo, como a cara a desmantê-las. Jung escreveu sobre um conceito chamado funcal transcendente, a capacidade da psique de manter forcas opostas em tensão até que uma nova síntese surja. Quando a mente consciente mantém o desejo de conselho ao lado do medo inconsciente da vulnerabilidade, quando ambos podem estar presentes sem que um suprima o outro, algo novo eventualmente se torna possível. Uma terceira via emerge. O homem não está mais preso entre o impulso de alcançar e o estupar, ele desenvolve a capacidade de integrar ambos, de sentir profundamente e permanecer presente, de ser vulnerável e permanecer íntegro. Mas essa integração não pode ser forcada de fora. Você não pode conduzir um homem por esse processo apenas com a sua disposição de esperar. Você não pode curar as feridas dele sacrificando o seu próprio bem-estar para demonstrar o quanto o ama. O que você pode fazer, e isso é o mais poderoso, e ser o tipo de Prusenka que não exige que ele permaneça paralisado para se sentir seguro, seja o tipo de mulher cuja própria vida seja plena o suficiente para que a luta dele não se torne o centro da sua. E então, se ele for capaz de fazer o seu próprio trabalho, se a profundidade do que ele sente por você for realmente capaz de romper as estruturas que o têm impedido, a frieza se tornará mais rara, O contato se tornará mais frequente. os muros se abaixarão não porque você os escalou, mas porque ele finalmente se dispôs a atravessá-los sozinho. E se isso não acontecer, se as defesas dele se mostrarem mais fortes do que os sentimentos, e se as feridas dele se mostrarem mais profundas do que o que é possível entre vocês, então você terá a sua resposta. Talvez não a resposta que você queria, mas a resposta que sua alma precisava para fazer uma escolha livre e consciente sobre o que fazer a seguir. Então, se você está aí, sentindo-se confuso como se estivesse perto em um momento e inalcançável no seguinte, quero que respire fundo de verdade. Aquele tipo de respiração que te reconecta com o seu próprio corpo, com a sua própria vida, com o seu próprio centro. O que você está vivenciando não é a crueldade que você temia, e a superfície visível de algo muito mais complexo do que a mente racional consegue compreender imediatamente. E a privação de suas defesas em resposta a sentimentos que excedem sua capacidade atual de sustentação. E a luta ancestral de uma alma que Por profundidade passou a vida inteira aprendendo que a profundidade é perigosa. Você não está louca. Você não está exagerando. Você não está imaginando os momentos de conselho real que existem entre vocês. Eles foram reais. A proximidade que você sentiu não foi ilusão. O que é ilusão é a ideia de que a frieza dele de alguma forma apaga o que você testemunhou naqueles momentos, que o muro que ele constrói após cada abertura é mais verdadeiro do que a própria abertura. Rachel, Carl Jung escreveu certa. Vês que o encontro de duas personalidades e como o contato de duas substâncias químicas, se houver qualquer reação, ambas se transformam. O fato de ele reagir a você com tanta intensidade, mesmo quando essa intensidade se expressa como afastamento, e por si só, uma prova de que algo real está acontecendo entre vocês. Mas é o que quero que você se lembre acima de tudo. A presença mais importante nessa dinâmica não é a dele, e a sua. A questão mais importante não é se ele eventualmente se coloca se abrirá. A questão mais importante é se você está disposta a permanecer íntegra, independentemente do que ele faça, porque a mulher que está enraizada em seu próprio ser, que não se abandona para seguir o processo de outra pessoa, que vive sua própria vida com profundidade. Mas em que significado, essa mulher não está mais à mercê da frieza dele. Ela se tornou alguém cujo bem-estar não é negociável. Alguém que pode amar profundamente sem se perder. Alguém que pode testemunhar a luta de um homem e só tornar sua própria vida uma vítima disso. Este é o lugar do verdadeiro poder, não o poder de controlá-lo, não o devor de extrair o calor que você tanto deseja através da conquista ou do desempenho, mas o poder de permanecer íntegro, o poder de escolher, a partir do seu amago, o que você aceitara e o que não aceitara. O poder de saber que o amor que você merece não é o amor pelo qual você precisa lutar para receber. Se algo nessas palavras te tocou hoje à noite, se algo se acalmou, mudou ou
Finalmente fez sentido depois de meses de confusão. Eu quero saber. Deixa um comentário abaixo e me conta o que te tocou. Seu reflexo pode ser o espelho que outra mulher precisa para encontrar sua própria clareza. Se você gostou deste vídeo, dê um like, compartilhe com uma mulher que está confusa com um conceito que não consegue definir. E muda-se com Daniel, diz-se que o canal porque vocês. Nante não se tu profecias, exploramos a arquitetura profunda da alma e honramos a complexidade do amor, extraves das lentes da psicologia e da consciência. Você não está sozinho nisso, nunca esteve, e a clareza que você busca sempre esteve à sua espera.